Pessoal, boa noite. Nós vamos dar início a mais uma aula das nossas aulas da residência do Célio de Castro. Hoje a gente convidou o Dr. Antônio Tolentino, que é coordenador do CTI do Vila da Serra, e a apresentação hoje é sobre choque hemorrágico, tá? Eu gostaria de agradecer a presença, a cooperação do Dr. Antônio e desejar a todos uma boa aula. Antônio, com você. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que hoje, primeira vez que eu vou dar aula para o Hospital Metropolitano Célio de Castro. E deixa eu me apresentar então. Meu nome é Antônio Tolentino Nogueira de Sá. Eu sou médico, sou especialista em clínica médica e terapia intensiva. Sou mestre também pela UFMG. Atualmente, sou médico coordenador do serviço de terapia intensiva do Hospital Vila da Serra, da Oncoclínicas. Sou médico da UFMG também, sou diretor técnico de um departamento da UFMG e sou professor da Faculdade de Ciências Médicas. Com terapia intensiva, eu me formei no Mater Dei. Acho que conheço bem boa parte das pessoas que estão aí. Conheço o Paulo, conheço o Alex, conheço também o Anselmo, que trabalhou aí durante muito tempo, foi meu coordenador de residência, uma pessoa pela qual eu tenho um carinho muito grande. E trabalhei no Hospital das Clínicas durante praticamente 10 anos como intensivista diarista, uma das poucas UTIs certificadas como top performer pelo sistema médico, e também a mesma coisa no Hospital UFC, mas também na parte de coordenação. O motivo da aula de hoje é para falar um pouco sobre choque hemorrágico, uma coisa que todo mundo acha que trata bem, mas a gente tem muito a melhorar, e recentemente saiu a sexta versão do guideline de choque hemorrágico secundário a trauma. A gente utiliza muito dos conhecimentos desse guideline para a nossa vida diária, mas tem algumas particularidades que a gente vai conversar, tá bom? Então, o tema é sobre choque hemorrágico e o que a gente vai ter que saber depois. O que a gente vai falar nessa aula? Sobre conceitos, sobre epidemiologia, sobre fisiopatologia, sobre os pitfalls, né, que envolvem a questão da hemorragia ameaçadora à vida, sobre identificação, classificação, ressuscitação, algumas recomendações básicas no atendimento inicial que podem envolver a terapia intensiva, sobre monitoração e sobre abordagem por viscoelastometria. O que a gente vai utilizar para falar? Sobre os níveis de recomendação que vocês já utilizam na sua prática diária. Então, qual é o conceito de choque? Eu coloquei algumas imagens assim, meio catastróficas para vocês, mas é uma forma o choque hemorrágico é uma forma de choque hipovolêmico, né, em que a perda substancial de sangue leva a um fornecimento inadequado de oxigênio em nível celular e que, se não for tratado, leva inexoravelmente ao óbito. Esse é o conceito mais adequado e mais simples que eu encontrei, e acho que mostra para a gente a gravidade do problema. Esse problema, do ponto de vista epidemiológico, o que ele representa para nós? Então, mais de 60 mil mortes ao ano nos Estados Unidos, quase 2 milhões de mortes no mundo anualmente. Praticamente quase todas essas causas, quase todas não, 60%, 70% das causas são secundárias ao trauma, e no nosso meio isso também é verdade, principalmente em jovens, né, as questões relacionadas ao trauma. E isso resulta em 75 milhões de anos de vida com qualidade perdida. O nome disso na literatura chama DALY. Está muito associada à sequela.
Infelizmente, a abordagem ela nunca é somente do médico intensivista, habitualmente ela é uma abordagem médico-cirúrgica. Você tinha muito poucas evidências robustas até pouco tempo. Isso vem mudando. A gente teve muitos avanços nos últimos 20 anos. A abordagem, né, anteriormente, ela era uma receitinha de bolo, agora ela pode e tem que ser individualizada. E uma das coisas mais interessantes que a gente vem observando é que, com o aumento da expectativa de vida, a gente vem tendo uma mudança no perfil da população envolvida. Então, quando a gente fala em trauma, a gente pensa em jovem, né? Jovem em um trauma de alta cinética. Isso vem mudando, né? Isso vem mudando. Na verdade, a população idosa ela é capaz de desenvolver choque hemorrágico com traumas de baixa energia. E o choque hemorrágico, no que tange a trauma, é a principal causa de morte e tem tratamento. Trouxe para vocês essa tabela de um paper do New England que mostra para nós mais ou menos tudo aquilo que eu falei para vocês, mas em termos de número. Paulo sabe que na nossa população, assim, nos hospitais que não são hospitais de trauma, isso muda um pouco. No meu caso, no Hospital Vila da Serra, boa parte dos pacientes com choque hemorrágico são hemorragias puerperais. Então, muito do que a gente usa para tratamento do choque hemorrágico pós-traumático, a gente consegue extrapolar para pacientes com hemorragia puerperal, tem algumas particularidades, mas isso não é o tema da nossa aula, né? E quando não é trauma, o resto tudo vocês veem no seu dia a dia. No meu caso, como eu trabalho num hospital que é referência em alto risco obstétrico, talvez eu tenha mais hemorragia puerperal, mas quem nunca em uma unidade de terapia intensiva se deparou com úlcera, com hemorragia digestiva alta, seja ela ulcerosa ou não, né? E com, por exemplo, aneurisma de aorta. E o que acontece, na verdade? O problema principal é uma depressão poderosa do volume intravascular, e isso é acompanhado de uma perda de massa, de hemácias, né, de massa eritrocitária, e principalmente também de elementos procoagulantes. Existe uma exposição do fator tecidual e você tem uma ativação simultânea, né, dos sistemas hemostático e fibrinolítico. E esses fatores que são compensatórios, muitas vezes eles também são deletérios para o paciente, uma vez que a gente, na maioria das vezes, em que existe um trauma de alta cinética com hemorragia maciça, a gente tem coagulopatia induzida por trauma. E na literatura chama TIC. E quando a gente não tem uma sistematização do tratamento, muitas vezes, por exemplo, o uso indiscriminado de cristalóide pode piorar, e piora mesmo, a coagulopatia, né? Eu estou utilizando a quinta edição, mas há 2 semanas atrás já saiu a sexta edição. Não teve muitas mudanças substanciais. Acho que ainda é possível, tenho que atualizar algumas coisas, mas o principal, ele se mantém. Posso mandar para vocês depois, se vocês quiserem. E praticamente tudo aquilo que a gente estava falando, que a gente falou até agora, a gente consegue ver nesse fluxograma. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes e com evidências mais para frente. Então, qual que é a finalidade de você identificar rapidamente o paciente com choque hemorrágico, né? A presença de choque hemorrágico. Ela serve, na verdade, para você definir o início de protocolo de transfusão maciça, né? E, definitivamente, aquilo que a gente deve utilizar de uma ferramenta fácil, né, com boa sensibilidade e de facilidade para ser reproduzida, sem dificuldades e sem necessidade, por exemplo, de múltiplas avaliações, de múltiplos exames. E quando chega um paciente oriundo de trauma ou com uma probabilidade muito grande de hemorragia traumática, o que a gente faz? A gente avalia clinicamente a extensão da hemorragia
usando uma combinação entre fisiologia do paciente, né, o padrão anatômico da lesão. Então, para pacientes com uma amputação traumática do membro inferior, a gente não tem muita dúvida de que talvez ele tenha choque hemorrágico por conta disso. Mas existem pegadinhas, né, nos traumas que a gente vai falar mais para frente. O que a gente utiliza para identificar? Utiliza a classificação mais comum, a do ATLS, né, que acho que eu vou passar aqui mais para frente, vocês conhecem, mas adicionalmente é recomendado na literatura que você utilize Shock Index, né, com corte, dependendo de onde você lê, de 0,8 a 0,9. E como é que você calcula o Shock Index? É muito simples, né? Você pega a frequência cardíaca e divide pela pressão arterial sistólica. Quando acima de 0,8 ou acima de 0,9, a probabilidade de você estar diante de um choque hemorrágico grave já é muito grande, e isso pode ser o suficiente para você deflagrar o início de um protocolo de transfusão maciça. E como a gente estava falando, né, a gente tem uma mudança da população envolvida, a gente começa a ter alguns pitfalls. O principal deles é o idoso. Um exemplo clássico para vocês é o idoso usuário de beta-bloqueador. Então, ele pode estar falsamente, e me deparei com um caso como esse. Inclusive, esse foi o motivo de eu não ter conseguido dar aula para vocês ontem. O paciente é usuário de beta-bloqueador, faz uma cirurgia grande, sangra muito e não altera muito o choque index. Então, existe uma mudança no perfil da população. Existem outras coisas, usuário de marca-passo, né, pacientes realmente hipotiroideus. Existem várias coisas que podem falsear o choque index. Essa é a classificação do ATLS. E vocês podem perceber nessa classificação que, apesar de complexa, apesar de simples, ela tem alguns elementos que são complexos e que você não consegue definir imediatamente a admissão do paciente, se ele está em choque ou não, principalmente em situações iniciais. Por quê? O output de urina é uma coisa que você vai ver ao longo do tempo, né? E isso, por exemplo, já é, né, uma coisa que você não consegue determinar já a admissão do paciente, se ele está muito grave ou não. Existem várias outras coisas que a gente pode avaliar e deve avaliar. A outra coisa que vocês devem tomar muito cuidado e sempre pedir e sempre orar com olhos de lince é a questão da gasometria e a avaliação do déficit de base. Que eu mostro para vocês que realmente de todas as ferramentas para a avaliação inicial do paciente com choque hemorrágico, o Shock Index é um dos que tem melhor área sobre a curva, mas indubitavelmente é o mais fácil de você fazer, e por isso que ele é utilizado e recomendado na literatura para o uso na avaliação inicial do paciente com possibilidade de choque hemorrágico. Existe outro que a gente pode usar também, que é o ABC Score, né? Mas eu vou limitar a gente a utilizar o Shock Index para ser uma coisa mais pragmática. E tem aquelas coisas que a gente acha que sabe, mas tem que procurar na literatura para saber se sabe mesmo, né? Quem nunca escutou a seguinte frase: paciente com trauma, em choque circulatório, isso é igual a centro cirúrgico e você não precisa de um exame de imagem. Não é bem assim, né? Trouxe para vocês aqui um estudo, tá aí para vocês o título do estudo, e ele fala para a gente o seguinte, que naqueles que não estão gravemente instáveis, né, uma ATC de corpo inteiro não é um sacrilégio, inclusive tem algum benefício em desfecho final. E vocês vão perceber que muitos dos casos do tipo politrauma, né, ela acaba por nos ajudar, porque naquele paciente com uma amputação traumática do membro inferior, aquilo que você sabe é que ele teve um trauma de alta energia. E nada impede ele, por exemplo, de ter uma lesão traumática sangrante do fígado, né? E se você fizer somente o tourniquet, você não vai resolver
a questão do sangramento intraabdominal. Vejam bem, essa é a tabela do trabalho que eu estava mostrando para vocês, e ele classifica o paciente de forma que não é uma classificação que a gente utiliza habitualmente, mas é interessante que ele mostra algum impacto na literatura, um impacto em desfecho de mortalidade. Então, nos pacientes em que essa história se encontra entre 90 a 110, ele classificou como choque moderado. E esses pacientes, classicamente, assim, definitivamente, não são maioria em hospitais de trauma, mas é aquele paciente que está na UTI, por exemplo, e que tem uma queda de pressão, em que você não sabe, por exemplo, um pós-operatório, talvez de uma cirurgia abdominal, que você não sabe se pode estar sangrando ou se está sangrando, e se esse sangramento é maciço ou não, você pode levar ele para uma tomografia de corpo inteiro não, no caso abdominal, mas no trauma, uma tomografia de corpo inteiro, e isso vai ser benéfico, né? Pode ser benéfico em desfecho de mortalidade, como vocês podem ver nessa tabela. Outra coisa que a gente costuma utilizar e deve utilizar, mas entender as limitações do método, é o FAST. E quais são as particularidades do FAST? Ele é rápido, ele é portátil, ele é não invasível, ele é reprodutível, de muito baixo custo. Habitualmente, você tem um custo do aparelho e de treinamento de equipes. Você pode fazer em crianças e em grávidas. No meu caso, em grávida, isso é uma ferramenta que a gente utiliza bastante, né? E tem uma coisa que a gente não quantifica, mas isso é quantificado em trabalhos de choque hemorrágico, é o tempo em que o paciente está no setor de primeiro atendimento de gravidade e é transportado, por exemplo, para um setor de imaginologia para avaliação de propedêutica complementar. Então, você não precisa transportar o paciente. E o que ele responde, na verdade? O FAST ele é utilizado para responder se tem líquido livre no pericárdio, se tem líquido livre no tórax, se tem líquido livre na cavidade peritoneal e se existe pneumotórax. No trauma, né, a presença de líquido livre em quaisquer desses espaços é potencialmente anormal. Potencialmente anormal não quer dizer que o paciente tenha sangue dentro da barriga, né? Nos não traumatizados. Então, por exemplo, o paciente cirrótico que tem um ascite, ele tem um FAST anormal. Não necessariamente isso é sangue. É óbvio que naqueles pacientes com ascite hemorrágica pós-punção, a presença disso daí definitivamente é sangue. Curiosamente, né, talvez ele não seja tão bom quanto a gente imagina. E talvez ele tenha uma dependência muito grande da expertise de quem pratica. Trouxe para vocês aqui, que estão vendo à direita, uma coisa interessante. Né? Um trabalho avaliando sensibilidade e especificidade do FAST no trauma, e percebam que nos pacientes hipotensos, a sensibilidade e a especificidade, assim, o falso positivo, foi 100%. Né? Eles não erraram nenhuma vez. Mas isso, quando você vai ler o trabalho, com um trabalho observacional, com 1.540 pacientes, todos eram cirurgiões com expertise muito alto em ultrassom abdominal. Né? O expertise ele é muito heterogêneo, então eu acho que a residência de terapia intensiva ela vem reduzindo essa diferença de formação. Né? Eu acho que agora o ultrassom ele já faz parte da rotina do intensivista. Né? E nós vamos ter resultados bem promissores com ultrassom de segunda geração. Vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo disso daí. Curiosamente, a sensibilidade ela é muito variável e ela é muito ruim para lesões parenquimatosas e para a presença de líquido intraperitoneal e retroperitoneal. Tem uma sensibilidade, uma especificidade muito boa da literatura no trauma torácico, mas a gente tem que ter muito cuidado, igual eu estava falando, fazer obviedade. Então, naquele paciente com uma lesão arterial de membro inferior, de membro superior, né, você não pode menosprezar e deixar de fazer o FAST, por exemplo, no abdômen.
Tem uma meta-análise da Cochrane mostrando que a realização do FAST não alterou mortalidade. E aqui para vocês, aquilo que é o ultrassom contrastado de segunda geração. O que ele mostra, o que ele vai mostrar para nós. Né? Na verdade, é utilizado um contraste inalado, que ainda não foi aprovado por uso em grávidas, e ele te dá muito mais detalhes, dá detalhes assim, de parênquima muito parecidos com uma tomografia, e sem sombra de dúvida, nos próximos anos ele deve mudar, né, aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente considera ideal de avaliação inicial ao paciente com sangramento agudo. Eu estava falando para vocês sobre o benefício global do uso de uma tomografia de corpo inteiro nos pacientes pós-trauma. Quando você vai avaliar isso em grandes grupos através de revisões sistemáticas, você percebe que talvez não seja tão bom, mas para alguns subgrupos sim, é muito bom. Né? E para quem que você vai fazer isso daí e vai olhar com olhos de ouro? Né? Nos pacientes com FAST negativo, em todos aqueles com uma lesão de alto risco com trauma de alta energia. Para aqueles que trabalham com pré-hospitalar, eles sabem do que eu estou falando. Mas para nós, né, ou para boa parte dos que não trabalham com pré-hospitalar, no meu caso, por exemplo, eu não trabalho, na literatura me recomenda fazer isso, inclusive nos idosos que caíram na própria altura. Porque a chance de ele ter um sangramento maior intraabdominal é muito grande. Por quê? Porque boa parte dos idosos é usuário de antiagregação plaquetária, boa parte dos idosos é usuário, por exemplo, de anticoagulação, e tem um sistema de coagulação já com algum certo comprometimento. Como eu estava falando, você tem alguns benefícios adicionais, né, na tomografia de corpo inteiro. Existem protocolos de tomografia de corpo inteiro no trauma, né, que reduzem o tempo de tratamento, e esse trabalho mostra para vocês que, olha as coisas que são avaliadas, né? Tempo de sala de emergência, tempo entre sala de emergência e bloco cirúrgico, tempo de hospital, e como vocês podem ver, né, a tomografia de corpo inteiro ela teve um impacto estatisticamente significativo em alguns desses quesitos. Eu acho que esses trabalhos vocês podem ler depois para perceber que fazer tomografia de corpo inteiro talvez seja uma das alternativas que a gente deva utilizar na abordagem inicial do paciente em choque. E aqui começam as pegadinhas, né? E guardem bem essas coisas que estão escritas aqui. Até que se prove o contrário, né? No paciente que chega com uma hemorragia para dentro do UTI, ou que apresenta hemorragia dentro do UTI, qualquer hemoglobina abaixo do valor de referência, principalmente naqueles hiperagudos, né? Isso é igual a sangramento grave, né? E definitivamente aquilo que a gente não pode menosprezar, a presença de coagulopatia relacionada ao sangramento. Se for traumático, coagulopatia induzida por trauma. E outra coisa, a primeira hemoglobina também, ela não é definitivamente, se ela vier normal, não necessariamente ela está normal. Por isso que a literatura recomenda que você faça medidas seriadas, até que o hematócrito se estabilize, a hemoglobina pode permanecer em valores normais, mas até que o hematócrito se estabilize, né, você vai ter que seriar a hemoglobina para identificar a perda. E o principal, talvez aquilo que eu queria mais que vocês prestassem atenção, né, é de sempre levar em consideração uma estratégia restritiva para o uso de cristalóides. E quando eu estava falando para vocês que quando o paciente chega em hemorragia para vocês, por exemplo, o paciente com hemorragia digestiva alta chega com hemoglobina mais baixa, né, isso a significância disso é que a probabilidade do paciente ter
uma coagulopatia relacionada ao sangramento é muito alta, eu vou mostrar para vocês graficamente aqui. Isso aqui é um paper, né, que mostra para nós. Eu sugiro a leitura, né, para os residentes de terapia intensiva e para aqueles que estão acompanhando a aula, eu sugiro que vocês leiam esse paper e percebam que a presença de alterações na hemoglobina está muito relacionada aos níveis de fibrinogênio. Né? Vocês vão ver mais para frente que o fibrinogênio ele é responsável por cimentar o coágulo. Né? E na avaliação por tromboelastograma, você não necessariamente vai precisar, por exemplo, de fazer um tromboelastograma para avaliar, ou até mesmo de dosar fibrinogênio. Você não precisa esperar o resultado do fibrinogênio para pensar na presença de hipofibrinogênemia. Então, a presença de uma hemoglobina baixa e também de variações do base excess, elas têm uma correlação com os níveis de fibrinogênio. Aqui eles utilizaram, na verdade, uma classificação de trauma, de gravidade, que é o ISS. Né? Quanto maior o ISS, maior é a gravidade do trauma, mas percebam que níveis baixos de hemoglobina são muito associados à presença de hipofibrinogênemia. Outra coisa que eu gostaria que vocês levassem de mensagem é, até que se prove o contrário, um lactato elevado no paciente com hemorragia e desvios do base excess, eles são muito relacionados à gravidade de coagulopatia. A literatura fala que o álcool, principalmente na nossa população, ele pode produzir hiperlactatemia, mas ele não vai reduzir a sensibilidade do base excess. Então, um BE alargado, né, na hemorragia, até que se prove o contrário, você está em vigência de uma coagulopatia. O mesmo trabalho que eu estava mostrando para vocês anteriormente, mas utilizando os desvios do base excess e correlacionando eles com os níveis de fibrinogênio. Percebam que quanto mais negativo o base excess, maior é a chance, maior é a presença, na verdade, de hipofibrogenemia. E, curiosamente, né, outra coisa que a gente acha que não tem, mas assim, coagulopatia ela não está presente somente nos casos graves. Né? Nos casos não graves, ela é muito prevalente também. Então, nos pacientes que aqui eles estão utilizando ISS, tá bom? Que é o índice de severidade, um score de lesão que é utilizado nos pacientes com trauma, que pode ser utilizado nos pacientes com trauma, e ele mostra para nós assim, quanto existe uma correlação entre gravidade de coagulopatia, presença de coagulopatia e gravidade de ISS, mas percebam, né, que mesmo com ISS baixo, você tem bastante coagulopatia e a mortalidade desses pacientes também é bastante alta. E aquelas coisas que a gente tem que avaliar, né? E isso, como a população vem mudando, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais real para a gente. Né? Naqueles que trabalham com atendimento pré-hospitalar, já existem dispositivos para avaliação, por exemplo, de RNI Point of Care, né? Em que em 5 minutos você já tem o resultado de um coagulograma, do básico de um coagulograma. Né? E a outra coisa que a gente tem para avaliar a coagulação habitualmente é que a gente utiliza classicamente é o coagulograma convencional. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E eu queria levantar um pouco atrás da orelha de vocês, para vocês começarem a olhar com carinho para a viscoelastômetria. Como é que você avalia, na verdade, né, distúrbio de coagulação no paciente agudamente traumatizado, no paciente agudamente chocado por choque hemorrágico? Quando o RNI está acima de 1,2, a probabilidade de ter uma coagulopatia ela gira em torno de 50%. Né? Quando ele está acima de 1,5, você já tem impacto em mortalidade. Isso eu estou mostrando aqui para vocês nesse paper. Foi um paper observacional multicêntrico, com mais ou menos 1.031 pacientes. Né?
E isso também está associado quando ele está acima de 1,5, a presença de várias disfunções orgânicas e com aumento do risco de tromboembolia. A gente estava falando sobre tromboelastograma. Tromboelastograma é um tipo de viscoelastometria, tá bom? Vou falar tromboelastograma, que é mais fácil para falar. E talvez esse seja o nosso norte atualmente. E isso aqui me deixou um pouco chateado de ler esse paper, porque é uma meta-análise da Cochrane que utiliza o tromboelastograma para guiar, né, o paciente com choque hemorrágico. Então, quando você coloca todo mundo no mesmo balaio, talvez você, do ponto de vista de coagulação inicial, você não tenha tanto benefício. E a gente vai ver mais para frente, né? Você teve um trabalho que mostrou isso para a gente, que testou exatamente isso, né? Qual que é no trauma, que é o ITACT, isso mesmo, e mostra para nós que, e graças a Deus talvez seja assim, porque o tromboelastograma é bem caro, ele mostra para nós que uma abordagem guiada por tromboelastograma, se comparada a uma abordagem guiada por RNI e TP, ela não é superior. Talvez tenha uma tendência a alguma coisa, mas não é superior. Isso deixa a gente bem confortável, mas não tranquilo. Vocês vão ver mais para frente do por que que isso acontece, por que que a gente não deve ficar tranquilo. Outras das pegadinhas que eu queria falar para vocês, né, é que nenhum coagulograma convencional consegue capturar adequadamente, e o trombolastograma também não, né, é o uso de novos anticoagulantes. Talvez o trombolastograma para o uso de novos anticoagulantes, mas não tem nada que a gente tenha para uso convencional que mede atividade plaquetária. E como vocês podem perceber, a atividade plaquetária, o paciente, assim, a gente tem muito paciente com uso de antiagregante plaquetário, uma vez que a população nossa vem modificando, né? Você já tem algumas coisas point of care que medem a atividade plaquetária, mas isso ainda em termos de pesquisa. Mas, curiosamente, né, a presença de disfunção plaquetária ela não está única e exclusivamente relacionada, né, principalmente no paciente com trauma, ela não está relacionada somente ao uso de antiagregante, não. Ela é presente também em pacientes que não têm, como história pregressa, o uso, por exemplo, de aspirina. E isso também é uma coisa difícil de a gente definir e pensar. E um dos outros, que estão os pilares do tratamento do paciente com choque hemorrágico, né? São os 4 pilares que a gente vai falar. O primeiro é de hipotensão permissiva. Vocês vão perceber que isso não é para todo mundo, tá bom? Em azul, vocês estão vendo o uso restrito de cristalóides, e acho que isso é uma coisa que o intensivista deve fazer, e não só em choque hemorrágico, mas em qualquer situação dentro da terapia intensiva, mas no choque hemorrágico tem um impacto muito grande, né, em desfecho final quando você utiliza dessa estratégia. Quando deflagrada a transfusão maciça, né, a ideia é uma transfusão de sangue total, não somente de, de, de células vermelhas ou só de crio. Na verdade, você vai fazer transfusões proporcionais, né, e o controle de hemorragia rápido. Sobre hipotensão permissiva, eu queria que vocês levassem como mensagem o seguinte, né? O racional vai envolver 3 contextos. E quase que exclusivamente isso vai acontecer no ambiente pré-hospitalar. Primeiro, o paciente com lesão cerebral, né? O paciente com TCE e hipotenso, esse paciente ele não é um candidato, por exemplo, a você fazer uma estratégia de hipotensão permissiva, né? O paciente sem lesão cerebral e sem hipotensão
ameaçador à vida, talvez esse seja o único paciente que você faça isso daí com algum desfecho bom, e o paciente sem lesão cerebral, mas com hipotensão ameaçadora à vida. Esse também não tem como você estabelecer uma estratégia de hipotensão permissiva. A maioria dessas afirmações, elas são oriundas de evidências da década de 90, principalmente na guerra do Iraque, né? A maioria desses estudos, dos estudos mais atuais, eles não envolvem o desfecho de mortalidade, eles envolvem muito mais o desfecho de discapacidade. Eu acho que você tem que olhar, né, quando você não avalia tão somente o trauma, né, e quando você pega grandes grupos de pacientes, principalmente aqueles que envolvem a presença de hipertensos crônicos, do ponto de vista racional, isso talvez seja contraindicado, né? Mas acho que muito disso também deve, assim, a questão de hipotensão permissiva, ela envolve também aquilo que a gente estava falando sobre o uso restritivo de cristalóides, principalmente no ambiente pré-hospitalar. Sobre o uso restritivo de cristalóides, assim, ele é praticamente contraindicado, né, em qualquer cenário dentro da UTI, né, porque ele está envolvido em piores de múltiplos desfechos, mas no trauma, vocês podem ver nesse paper, ele aumenta muito a incidência, assim, a probabilidade de disfunção múltipla de órgãos do sistema, de síndrome do desconforto respiratório e de síndrome coronariana aguda, né? E a outra coisa do que vem muito do trauma, né, e talvez dentro da terapia intensiva, um dos trabalhos mais bonitos que a gente vai falar mais para frente, vem sobre isso, sobre a avaliação de hiperfibrinólise, né? É difícil você pensar em hiperfibrinólise quando você não tem um tromboelastograma, mas a presença dela é muito frequente. Eu coloquei aqui para vocês. A gente vai falar mais para frente de abordagem por tromboelastograma, então a gente vai ter até alguns exercícios. A hiperfibrinólise é responsável por diluir o nosso coágulo, né, e perpetuar o sangramento. E o que a literatura recomenda? Ela recomenda que, quando secundário ao trauma, né, a gente faça uso de terapia antifibrinolítica no paciente em choque nas primeiras 3 horas. Isso é um desse trabalho, que é um dos trabalhos mais espetaculares feitos na terapia intensiva, né, que envolveu praticamente 20 mil pacientes, né, com boa randomização, com baixíssimas perdas, né, que por fim 10 mil pacientes para cada braço, e que mostrou para nós, isso é o Crash 2, tá bom? E mostrou para nós, se vocês perceberem, que você tem um impacto muito grande em mortalidade, né, quando você aplica o Transamin nas primeiras 3 horas. Né? Como vocês podem ver, o diamante lá embaixo, ele é bastante favorável do Transamin. Esse é um trabalho clássico da terapia intensiva, de leitura obrigatória para todo residente de terapia intensiva, né, para toda pessoa que quer lidar com o paciente crítico. Acho que esse é um trabalho dos clássicos que a gente tem que ler. Então, no paciente com choque hemorrágico pós-trauma, o uso de Transamin ele é benéfico com impacto gigante em mortalidade quando feito precocemente. E aí vem aquela coisa, né? Eu acho que, não sei se vocês já tiveram contato com o tromboelastograma, e eu coloquei aqui para vocês esse slide, mostra uma abordagem inicial por tromboelastograma, e pode parecer uma coisa muito complexa, mas a gente vai ver aqui para frente que é muito simples, né? Quando você avalia isso, é uma avaliação visual, vocês não precisam ficar decorando o valor de referência de exame. E, como eu estava falando para vocês, né, o ideal é que a gente faça transfusões pareadas, né? Essa meta de hemoglobina acima de 10, ela não é bem assim. Na verdade, o guideline de choque hemorrágico fala para você manter entre 7 e 9, né? Fala para você fazer realmente
uma abordagem restritiva de cristalose e sem se preocupar com cálcio. Isso aqui é o tromboelastograma convencional, né? O tromboelastograma é um exame que já é um pouco antigo. Na verdade, a gente tem duas modalidades. A gente tem o ROTEM e o TEG, que é o tromboelastograma. É uma diferença bem simples entre os dois. A gente vai mostrar mais para frente, mas eu gostaria que vocês memorizassem essa imagem. Isso é um tromboelastograma normal. Então, à esquerda, logo no início, você tem aquela linha verde que dá o tempo de coagulação, né? A parte rosa é o tempo de formação do coágulo, a extensão do azul é a firmeza do coágulo, né? E a manutenção da firmeza está relacionada à fibrinólise ou não. Decore isso daí, por favor. Aqui a gente tem também um tromboelastograma com pouquíssima ou quase nenhuma alteração, mas quando a gente fala sobre tromboelastograma, né, você tem vários reagentes. A gente tem o que mede, por exemplo, via intrínseca, a gente não deve mais falar assim, mas mede via intrínseca e via extrínseca para nós, né, dentro da UTI, nós vamos utilizar basicamente via extrínseca. Então, para isso, a gente vai usar o Xtend. E para 90% das coisas que vocês vão ver, né, esses são os dois únicos reagentes que vocês vão utilizar: o Xtend e o FibTen. O FibTen, ele avalia a presença de hipofibrogenemia, né? Estou colocando algumas imagens para vocês, só para vocês começarem a se habituar a ver o que é normal e o que começa a ficar anormal, né? Isso é um tromboelastograma muito alterado, né? Aqui a gente está vendo que, além de hiperfibrinólise, que é a questão da lise completa do coágulo, a gente tem um tempo de formação de coágulo e uma firmeza do coágulo bem reduzida. Eu estou falando isso para vocês sobre o tromboelastograma, por quê? Porque a maioria dos hospitais ela dispõe de um coagulograma convencional, que habitualmente é feito pelo tempo de protrombina da relação normatizada internacional, pelo PTTA, pela contagem de plaquetas e pelo fibrinogênio. Esse é o coagulograma completo que a gente pede dentro de uma unidade de terapia intensiva. Mas quais são as limitações desse coagulograma? A primeira coisa, se vocês lembrarem sobre a tríade mortal do trauma, né, que é hipotermia, acidose e distúrbio de coagulação, né, quando você pede um coagulograma convencional, que a gente tem dentro de todas as unidades de terapia intensiva, a gente já começa fazendo as coisas de uma forma que não mimetiza a vida real. Então, as testagens, elas são feitas com uma temperatura ajustada de 37 graus. Isso não necessariamente é como o paciente está. Então, isso já altera bastante a questão da confiabilidade do exame. A gente sabe que abaixo dos 36 graus, a redução de 1 grau Celsius, ou seja, para 35 para 34, ela tem uma relação linear com o aumento da incidência de coagulopatia. A outra coisa que o coagulograma convencional não mede, ele não mede interação contra as células do sangue com a parede do vaso. Por quê? Porque ele é feito num tubo de ensaio, né? E isso também não mimetiza a vida real. O nosso coagulograma convencional, ele também não fornece informação sobre a estabilidade do coágulo, então você não sabe se o paciente está em hiperfibrinólise ou não. E, no melhor dos cenários, ele vai demorar entre 30 e 90 minutos para você receber o resultado. A maioria de vocês estudou coagulação como via intrínseca e via extrínseca, mas esse modelo ele vem mudando. Atualmente a gente fala sobre teoria celular da coagulação, e você tem 4 fases, e essas 4 fases, né, quando vocês vão ver o tromboelastograma, é aquilo que você vai avaliar. Então você tem a iniciação, né, que habitualmente está atrelada à via extrínseca, e isso começa com a exposição do fator intrínseco,
Você tem a amplificação, que envolve parte da via extrínseca, mas também a via intrínseca. Você tem a propagação da coagulação e você tem a manutenção ou sustentação do coágulo. Lembre-se dessas 4 fases. Isso tem muito, é sobre isso que a gente vai falar quando a gente for avaliar o tromboelastograma. O tromboelastograma convencional, como eu estava falando para vocês, tem 2 modalidades, o TEG e o ROTEM. A diferença é que a pipeta gira em torno de um tubo de ensaio e o outro tubo de ensaio gira em torno de uma pipeta, então é uma questão de marca só. Não tem muita diferença para uma avaliação visual e nem de valores de referência. Como eu estava falando para vocês, eles vão medir 3 coisas: tempo de coagulação, firmeza e qualidade do coágulo e estabilidade do coágulo. Então, o tempo de coagulação seria o início da coagulação lá da teoria celular. A firmeza e a qualidade do coágulo estão relacionadas à amplificação e à propagação, e a estabilidade do coágulo está relacionada à manutenção. Então, esses 3 tempos que a gente vai avaliar no tromboelastograma convencional. E lembre-se que eu tinha falado para vocês, a gente vai utilizar, na maioria, 90% dos casos dentro da UTI, do FibTem e do XTem. Quais são as limitações do uso do tromboelastograma convencional? Acho que o custo e a disponibilidade, eu acho que um exame para ser padronizado no hospital, ele tem que ter uma avaliação de custo-efetividade. Então, se você tem muitos casos de choque hemorrágico e no nosso hospital, isso é sazonal, né? Talvez a gente não necessite de tromboelastograma todos os meses em alguns hospitais, mas no nosso a gente vai ter, porque a gente acaba utilizando isso, né? Então, você tem que ter uma avaliação de custo-efetividade. Infelizmente, o tromboelastograma ele não mede disfunção plaquetária e ele não mede a interferência. Lembre-se que disfunção plaquetária não acontece somente com o uso de antiagregante plaquetário, né? No trauma, ela está presente em boa parte dos pacientes sem o uso de antiagregante plaquetário. E a outra limitação, que eu considero bastante importante, é o uso, por exemplo, de aspirina e tiroperidina, o ropidograma. Isso também não é medido por tromboelastograma. Isso é uma avaliação visual das 2 modalidades que a gente tem, tanto do tromboelastograma quanto do ROTEM. Não se assustem, vocês não pode parecer uma coisa muito complexa, mas é muito simples. Vocês vão entender talvez com os exercícios. E era isso que eu estava falando para vocês, né? O tromboelastograma a gente vai dividir em 3 etapas, né? E isso vai estar relacionado às coisas que vocês têm que transfundir no paciente agudamente coagulopata. Quando você vai avaliar o uso do tromboelastograma para avaliação do choque hemorrágico, uma das coisas que mais você tem impacto na redução de transfusão, por exemplo, é de plasma, né? Aí vocês falam, isso daí não é nada. Não, é muita coisa. Primeiro que plasma é caro. Segundo, que plasma, o volume do plasma, né, ele é alto. E isso por si só pode aumentar realmente a infusão que o paciente vai receber ao longo do dia sem nenhum benefício adicional. Ele é extremamente imunogênico, né? E ele pode, quando você tem uma transfusão indiscriminada, por exemplo, de plasma, né, naqueles pacientes em que o tratamento ele não está relacionado à presença de coagulopatia, mas sim ao sangramento mecânico, você pode aumentar o sangramento. Então, as 3 coisas que vocês têm que saber do tromboelastograma, elas estão aqui para vocês observarem. Então, quando eu estava falando das 4 fases da teoria celular da coagulação, visualmente é isso que vocês têm que ver. O tempo de coagulação, que é essa primeira parte à esquerda da linha vermelha, né, quando ela estiver alterada, é onde vocês vão transfundir plasma. E isso, no tromboelastograma, você já tem essa informação com 3 minutos.
você reduz o tempo de pelo menos de 30 minutos para 3 minutos para você começar o tratamento do paciente em choque hemorrágico com presença de coagulopatia. E plasma você só vai transfundir nessa situação. No restante, a gente vai utilizar outras coisas. Então, para amplificação e para propagação, né, a gente tem a avaliação de plaqueta e fibrinogênio, de cimento e tijolo de coágulo, né? E para estabilização, né, que é a quarta fase, ou manutenção do coágulo, o que a gente vai avaliar é terapia antifibrinolítica. Essas são as coisas que a gente tem que saber do tromboelastograma, né? O que é o CT, que é o tempo de coagulação, o que é o CFT, que é uma transição entre fator de coagulação e cimento e tijolo de coágulo, né? Que é o tempo de formação do coágulo. A firmeza máxima do coágulo, que estão vendo esse MCF, e a manutenção da firmeza máxima sem líquido. Isso aqui não vou. Aliás, vou falar assim, então. Vocês vão utilizar, aqui tem vários reagentes que a gente pode utilizar, mas eu quero que vocês, esse paper é muito interessante de ler também, é fácil para você aprender sobre o elastograma. Você vai utilizar só o Xtend e o FibTem para 95% das coisas. Então, o Xtend ele vai mimetizar a via extrínseca, ele adiciona cálcio e fator tecidual, por isso que ele mimetiza melhor que o tromboelastograma, que o coagulograma convencional. E no Xtend você vai usar o FibTem também. E o FibTem ele tira o fibrinogênio da jogada quando você... Aliás, ele tira a plaqueta da jogada e você vai perceber se a alteração ela é relacionada à hipofibrinogenemia. Você tem outras coisas que você pode utilizar em pacientes em lugares onde você tem muita SEC com o uso de heparina, você pode utilizar de outros reagentes. O que no nosso caso, né, na maioria dos hospitais. Isso é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, né, que o Xtend mimetiza a vida real. A principal vantagem dele sobre o coagulograma convencional. E o FibTem, ele confirma e exclui o fibrinogênio como causa de coagulopatia. E aqui, para sedimentar esse conhecimento sobre tromboelastograma, estou colocando aqui para vocês visualmente, porque a avaliação é muito visual e muito pouco numérica de um tromboelastograma normal, somente do Xtend e do FibTem. E aí eu já começo a colocar alguns exemplos da vida real, né? Então, os dois trombos de cima são os normais e os de baixo, né, são de um paciente com uma hemorragia hiperaguda. Como vocês podem ver, né, que a parte rosa, que é o tempo de formação do coágulo, ela está mais alargada e com uma angulação diferente, esse ângulo chama ângulo alfa, né? E quando você começa, isso com 15 minutos, o exame ele dura mais ou menos 60 minutos, mas com 15 minutos você já tem umas informações, assim, com 3 minutos você já sabe se você precisa transfundir plasma, né? E com 15 minutos você já tem uma informação se você vai precisar transfundir, inclusive se o problema está relacionado à fibrinogênio ou plaqueta. Como vocês podem ver embaixo, né, o problema deve ser de tijolo e cimento, mas qual deles? É fibrinogênio ou plaqueta? Então, o FibTem responde isso para nós. Tem um FibTem até melhor, mais robusto de que um tromboelastograma de que o FibTem normal. Então, o problema aqui está claramente atrelado à presença de trombocitopenia. Então, com isso, você já reduziria definitivamente a infusão de plasma e de crio, né? Você trataria a causa propriamente dita. Esse aqui é outro exemplo, né, que a gente tem. Eu estou colocando sempre os dois de cima, são os exemplos da normalidade. E aqui a gente já começa a ver que a gente está diante de mais de um problema. Então, você tem um tempo de coagulação, que é essa linha verde, na ponta do trombo,
um pouco mais alargada do que o normal, né? Isso com 3 minutos você já sabe que tem que começar a transfusão de plasma, mas a amplitude máxima do coágulo, o ângulo alfa, a parte de tempo de formação do coágulo, ela também está inadequada, né? Com o FibTem baixo. Para esse paciente, você sabe que você precisa transfundir frio, mas você não sabe se você precisa transfundir ou não plaqueta. Então, é uma coisa que o tomografograma também, você não sabe se existe disfunção plaquetária ou não. E é isso que a gente observa muito no trauma. Esse é o trombo do trauma grave, né? Da puérpera grave também, em choque hemorrágico. É isso que a gente vê, né? Eu sempre coloco para vocês o exemplo de cima do Extend e do Fibtem normais. Aqui eu coloquei o Acten, eu não vou falar sobre isso, mas olhem bem esse Extend, né? Aqui você tem fatores de coagulação normais, mas você tem um consumo por hiperfibrinose, você tem uma diluição, uma lise completa do coágulo, né? E isso leva ao consumo, isso é uma coagulopatia por consumo, que leva ao consumo de fibrinogênio de plaqueta. Então, aqui nesse caso, além da transfusão de fibrinogênio e plaqueta, muito provavelmente você vai precisar de terapia antifibrinolítica. Esse é um exemplo, né, de um coagulograma, de um tromboelastograma de um paciente com déficit de fator de coagulação. Peguei isso de outra aula e acho que isso é uma coisa que eu via mais no HC, talvez, né? A presença de hemorragia em pacientes com hepatite fulminante. Então, o paciente ele praticamente não tem a formação do coágulo, ele tem um tempo de coagulação muito aumentado, mas não tem a formação do coágulo. Isso é uma abordagem orientada por tromboelastografia que leva em conta mais ou menos tudo aquilo que a gente estava falando para vocês, né? Sobre tempo de coagulação, o que você transfuse, que são fatores de coagulação por meio de plasma, de firmeza e estabilidade do coágulo, a gente vai transfundir realmente fibrinogênio frio, e para manutenção do coágulo, né, quando houver realmente hiperfibrinose, você vai usar ácido tranexâmico ou epsilon-aminocaproide. Essas são as considerações finais, né, da nossa aula, e tem algumas coisas que eu acho que vocês podem verificar no guideline de hemorragia secundária ao trauma. E acho que as mensagens que eu gostaria de deixar para vocês é que no paciente com trauma, vocês têm que ter muito cuidado com as obviedades, que alguns conceitos que são enraizados, eles estão mudando, principalmente com uma mudança da população envolvida, que o principal dentro da terapia intensiva é o uso restrito de cristalóide, que numa abordagem inicial, o tromboelastograma ele não é superior a uma abordagem orientada por coagulograma convencional, que o coagulograma convencional ele tem várias pegadinhas e que ele não mimetiza tão bem a vida real, que o tromboelastograma ele ganha, né, no restante das transfusões. Então, quando o paciente chega para a terapia intensiva e ainda está coagulopata, talvez ele vai te orientar e vai reduzir a infusão indiscriminada de produtos do sangue, principalmente do plasma, né? E disfunção plaquetária, ela não é monitorada pelo tromboelastograma convencional e que definitivamente alguns alvos eles são um pouco diferentes daquilo que a gente observa na terapia intensiva. Então, por exemplo, a hemoglobina de 7 a 9 na grávida, por exemplo, a recomendação é 8. E tem algumas pegadinhas que a gente deixa de, 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 de tratar. E que acho que isso, já até conversei com o Paulo algumas vezes, hipocalcemia em transfusão maciça é a regra, né?
e que o cálcio é o fator 4 da coagulação, e que ele não acontece, a coagulação não acontece quando ele está abaixo de 1, e que definitivamente assim, o tratamento ele é clínico e cirúrgico na maioria das vezes, e que, por exemplo, eu vou voltar aqui, se você tem um paciente que chega em choque hemorrágico, com esse no pós-operatório de controle de danos, e que chega para nós com esse tromboelastograma, o diagnóstico ele é um só. Né? Como vocês podem ver, esse é um tromboelastograma normal, né? E ele permite que as discussões com a equipe cirúrgica, talvez elas sejam bem mais simples. Então, um choque hemorrágico com um tromboelastograma normal, você só tem um diagnóstico, sangramento mecânico. Né? Esse paciente que chega assim para você, você tem que voltar para o centro cirúrgico. Né? Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha atendido aí aquilo que vocês queriam saber. Eu acho que essas mensagens ao final, elas são pedra angular, né, no tratamento do paciente com choque hemorrágico. E sugiro para vocês a leitura do guideline do sexto, da sexta versão do guideline de choque hemorrágico pós-trauma, e que leiam também esse paper sobre a avaliação do elastograma, tá bom? Acho que é isso. Queria agradecer a presença de vocês aqui. E se tiverem alguma pergunta, eu acho que agora a gente pode abrir para essa finalidade. Vou parar de compartilhar minha tela aqui, tá bom? Antônio, em primeiro lugar, queria reforçar o agradecimento aí, tá? Pela contribuição, pela aula brilhante. Vou, em primeiro lugar, deixar em aberto para o pessoal, os residentes, os demais, para fazerem as perguntas, tá? Quem tem dúvida aí, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Espera que eu É vou arrumar sobre a meu fone. hipotensão permissiva. Eu não entendi muito bem quando que a gente vai fazer ela, sabe? Vai ser antes do CTI que eu vou conseguir ter essa hipotensão permissiva, ou dentro do CTI eu também posso usar essa técnica? Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís, vou explicar para você de uma forma bem racional. Dentro da UTI, você não vai receber esse paciente, a não ser em algumas UTIs que tem salas de ressuscitação. Por exemplo, quando eu fiz residência de terapia intensiva no Hospital Mater Dei, tinha uma sala de Bruxelas lá, né? E o paciente ele chegava já, por exemplo, do pré-hospitalar para a gente sem nenhuma intervenção. Nesse tipo de paciente, né, você vai avaliar três coisas. Primeiro, se o paciente tem ou não lesão cerebral. Se ele tiver, a estratégia de hipotensão permissiva está contraindicada. Nos pacientes com hipotensão ameaçadora à vida, né, também você não tem como deixar que o paciente mantenha essa hipotensão. Então, você só vai permitir que o paciente esteja com hipotensão permissiva, você vai adotar a estratégia de hipotensão permissiva nos pacientes em que não exista lesão cerebral, suspeita de lesão cerebral, e que não sejam com hipotensão ameaçadora à vida. Habitualmente, isso vai acontecer no pré-hospitalar. No pré-hospitalar. E o racional disso, né, é muito para minimizar aquela questão que eu estava falando de uso restrito de cristalóide. Né? Esse tipo de abordagem é o que mudou de desfecho no trauma. Tá bom? Por quê? Porque quando você infunde cristalóide, o que você faz? Qual que é a ótica no final das contas? Você vai estar diluindo, né, o sangue, você vai estar piorando o delivery de oxigênio, né, e você vai estar diluindo ainda mais, né, os fatores de coagulação. Outra coisa que você pode fazer, a depender do tipo de cristalóide que você utiliza,
você pode piorar a acidose e piorar ainda mais a coagulopatia. Ficou claro para você? Então, muito no pré-hospitalar, dependendo da UTI, se tiver uma sala de ressuscitação, você vai adotar esse tipo de estratégia. E no paciente hipertenso, talvez isso também seja contraindicado. A gente não tem nenhum trabalho que determine isso com um nível de confiança bom, mas já tem algumas coisas na literatura que mostram que esse tipo de paciente pode ter pior de lesão de órgão-alvo. Beleza, muito obrigada. Tá bom? Mas alguém tem mais uma? Aula. Excelente. Eu fiquei com uma dúvida em relação à questão do tromboelastograma, porque assim, eu vi que a gente pode guiar o tratamento do choque hemorrágico com o tromboelastograma, achei isso muito interessante, mas a minha dúvida é quanto tempo que eu consigo um tromboelastograma? Estou diante de um paciente com choque hemorrágico, eu vou esperar o resultado do tromboelastograma, como que eu vou fazer esse manejo conjunto aí em relação à terapia guiada por metas, assim, esse tromboelastograma? Como que eu poderia fazer isso? Qual que é o seu nome? Isabela, sou eu, Antônio. Oi, Isabela, tudo bom? Isabela Galizia. Isabela, o tromboelastograma é um exame que habitualmente ele fica dentro do centro cirúrgico e, diferente do coagulograma convencional, você pode perceber que ele é um exame que ele vai aparecendo para você ao longo do tempo, em tempo real. Então, com 3 minutos, você já tem informações sobre a necessidade ou não na infusão de plasma, né, que é pelo tempo de coagulação. Isso é feito imediatamente, né? Você tira o sangue é levado, a gente mesmo faz, tá? O sangue é levado ao aparelho e a informação ela começa a aparecer em tempo real para você. Quando você vai estudar isso mais profundamente, né, você percebe que você já consegue identificar, por exemplo, que você vai fazer o X-Tem e o Fibtem. Você já consegue identificar, por exemplo, pela angulação do tempo de formação de coágulo, se existe alguma deficiência, seja ela de tijolo e cimento, né, que é plaqueta e fibrinogênio, e você consegue separar o joio do trigo com o Fibtem. Com 15 ou 20 minutos, você já tem decisões que vão ter um impacto grande aí na condução do paciente em choque hemorrágico, sabe? Eu respondi a sua pergunta? Respondeu sim, é porque eu tinha assim uma ideia na minha cabeça que tromboelastograma às vezes demorava, mas que bacana poder fazer assim, de imediato. Interessante. Obrigada. E a gente vai ter aonde você trabalha, né? Vai ser bom. Vai. Obrigada, Antônio. De nada, Isabel. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, eu tenho uma pergunta. Tá me Pode? ouvindo? Depois que você fez o primeiro tromboelastograma e começou a guiar o tratamento com ele, os primeiros 3 minutos indicou ou não, plasma, etc. Depois que você faz isso, você tem alguma recomendação de repetir alguns minutos ou momentos depois da primeira infusão e já O esperar exame, uma alteração no segundo? o exame, assim, ele não é feito para ser repetido indiscriminadamente. Essa é porque o reagente é bem caro, sabe? Hum, Se não me engano, a última vez que eu cotei isso daí, para cada reagente, em torno de R$ 250. Então, por exemplo, para o Extem e para o Fibtem, o exame já está em torno de R$ 500, né? Você vai repor aquilo que está deficiente. E o exame, ele é um exame que está ao longo do tempo. Vou voltar aqui vou colocar um trombo normal, um trombo aqui para a gente ver. Ele é um exame que sai ao longo do tempo. Como vocês podem ver, aqui existe a minutagem do exame. Então, o exame ele continua saindo,
né, à medida que o tempo vai passando. Ele dura 60 minutos. Né? Agora, se o paciente ele continua sangrando, né, pós-reposição daquilo que está deficiente, e pós-tratamento de hiperfibrinose, por exemplo, eu acho que a repetição ela pode ser viável para você definir se não existe nenhum sangramento mecânico, né? E essa é a grande discussão que a maioria dos intensivistas, principalmente daqueles que trabalham no hospital de trauma, tem, né? De quando um paciente ele precisa ser reabordado. Porque acho que quem nunca teve ainda vai ter alguma discussão com a equipe cirúrgica sobre reabordagem ou não, né? E a orientação por tromboelastograma era uma orientação muito mais próxima da realidade. Então, se depois de 60 minutos com terapia guiada o paciente continuar sangrando, eu acho que a discussão ela tem que ser muito mais para tratamento de algum sangramento mecânico do que para repetir realmente o tromboelastograma, sabe? Entendi. Obrigado. Respondi sua pergunta? Respondeu. Mais alguém tem alguma pergunta? Excelente, gente. Eu só queria complementar o que a resposta do Antônio em relação à pergunta da Thaís, assim, para a gente lembrar de não confundir hipotensão permissiva com entender aquele paciente hipotenso como um paciente que não é merecedor de condutas, né? Então, você não eleva o alvo pressórico observando puramente aquilo, mas conforme o Antônio falou, a gente tem avaliações muito mais acuradas, e uma simples e com relativamente boa acurácia é o Shock Index, esse contexto todo deve ser observado e atuado, né, e sofrer atuação de forma precoce, incisiva, né? Não era raro a gente antigamente, diante de um paciente com choque hemorrágico, você ia perguntar se o paciente estava estável, o cara tinha tomado 4 litros de cristalóide, estava com a pressão de 90, com 130 de frequência e 10 de hemoglobina. E para o colega, o paciente estava estável. Hoje, conforme vocês viram aí na aula, eu suponho que vocês já soubessem que essa interpretação é errada, mas conforme a aula de hoje, eu imagino que vocês tenham entendido que o paciente é muito mais complexo que isso, né? Que esses critérios de estabilidade tem que sofrer uma apuração muito mais pormenorizada. Então, só para a gente não confundir as duas coisas, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, conforme também o Antônio falou, é sobre o cálcio, né? O cálcio, normalmente, ele é quelado pelo citrato que os hemocomponentes contém. Normalmente, assim, numa situação de normalidade, ele vai sofrer metabolização hepática, vai virar bicarbonato e pronto. Numa situação de um paciente chocado, você tem hipofunção hepática também, isso não é uma verdade. Então, aquela queda do cálcio ela é mais perpetuada, mais grave, e é algo que tem que ser observado, né? A literatura não deixa muito clara, né, Antônio? Assim, a rotina certa de infusão empírica, de reposição empírica. Os guidelines, inclusive o sexto, ele não atualizou isso, ele só sugere manter dentro do valor de referência. Mas é algo para não deixar de lembrar, tá? De não deixar de pedir e de repor quando necessário, tá bom? Gente, mais alguma coisa? Antônio, alguma consideração final? Não, se precisarem, estou à disposição. Tá bom? Muito bom. Gente, eu agradeço a todos, em especial ao Antônio, foi muito proveitoso. Eu espero que ele aceite outros convites
mais para frente. E boa noite. Até mais, Boa gente. noite. Até mais.